A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, com Leila Brandão, Tereza Cristina e Marcos Vinícius. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Como diz a TT, esse estado tão maravilhoso, tão lindo, que nos aguarde, né, TT? Temos projetos de ir para as Alagoas. Em outubro. Vamos lá, Marquinho, também. Bora, vamos sim. Vamos sim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está nos conectando, o importante é que a gente estude o Espiritismo na arte com Leon Denis, na arte de viver. Já é o segundo encontro que nós usamos o grande Emmanuel, né? Antes no livro Roteiro e agora no livro Vinha de Luz. E esse estudo que nós vamos fazer agora é sobre, Emmanuel chama de orientação. Ele diz assim: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. É Paulo, Tessalonicenses 4:11. Nos lembrando do que nós viemos fazer aqui na Terra, por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, temos que cuidar da nossa própria vida. Ninguém pode fazer por nós. Como diz Allan Kardec, a nossa missão na Terra tem 3 dimensões: em si, em família e na sociedade. Em si, é que cada um de nós é responsável pelos próprios atos. Por isso, Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Em família, é que não existe coincidência nem acaso. Nós atraímos a família de que nós necessitamos. Aliás, tem uma grande estudiosa, que eu esqueci o nome, que ela diz que o homem só cresce através... O homem, ou seja, o ser humano, só cresce através dos relacionamentos. E nós somos como um corpo magnético que atrai os relacionamentos que nós precisamos para o nosso próprio crescimento. E na sociedade, não somos brasileiros também por acaso. Nós, antes de reencarnarmos, pedimos a Jesus essa oportunidade, ao grande Ismael, que é o gestor do nosso país, que pudesse nos acolher nas terras do Cruzeiro do Sul. Então, tudo isso nós vamos comentar nesse programa lindo, que temos a TT, essa figura brilhante, que na semana passada nos contou de forma tão linda a entrega do seu filho peludo, né, que hoje a gente chama de filho peludo. Eu, por exemplo, tenho vários netos peludos. A minha filha caçula adotou 2 gatos, a minha nora adotou um cachorro. Então, a gente tem vários netos peludos, viu, Tetê? E eu já tive também um cãozinho, a gente sabe como é lindo essa relação do animal com a gente, né? Eles falam pelo coração, e a gente fala a voz do coração. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos 2 queridos, Tetê e Marquinhos. Quem vai falar primeiro? É sempre a mulher, né? Eu? Oi, queridos amigos, aqui estamos, né? Ouvintes maravilhosos que dá audiência à nossa Rádio Brasil Espírita, que está em quase todas as principais plataformas, né? Digitais, Spotify, o Deezer, né? E tem tantos outros que eu não... Depois a Neuzinha, ela bota aqui para correr, para vocês verem aonde podem nos encontrar, além, é claro, do nosso canal no YouTube, né? Que vocês, além de ouvirem, nos veem também, e passam a nos conhecer um pouquinho melhor. É uma grande bênção poder trabalhar para Jesus, e fazer desse nosso trabalho um momento de profundo aprendizado, com essas 2 pessoas, essas 2 almas maravilhosas que a gente
encontrou aqui nessa jornada, nessa caminhada, que são pessoas que frequentam a nossa casa espírita, que através da Leilinha ela me puxou, e lá nós conhecemos o Marquinho, e aqui estamos. Não é, Marquinho? Exatamente, Tetê, muito bom estar aqui. Bem-vindos todos vocês, nossos irmãos que acompanham a gente aqui na Rádio Brasil Espírita. É muito bom estar de volta, fazendo esse programa e falar um pouquinho hoje sobre orientação e autocuidado, autoconhecimento, na verdade, que é o que a gente está colocando nessa passagem rapidinha de hoje aqui. Não é, Leilinha? Então, Leon Denis, e tem uma amiga nossa lá na Casa Espírita, que ela me procurou e falou, Leila, eu estou tão em dúvida com relação às escolhas que eu vou fazer. Eu tenho 2 grandes escolhas para fazer e não sei qual delas eu faço a opção. E aí eu disse para ela um conceito de Leon Denis. Leon Denis disse assim, a noite é boa conselheira. Se você tem que tomar alguma decisão, não tome antes de dormir primeiro. E antes de dormir, você pede ao seu guia espiritual, que todos nós temos o nosso guia espiritual. Muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu nunca vi meu guia espiritual, eu não conheço meu guia espiritual. Aí a resposta é porque não quer. Porque a hora que você quiser entrar em contato com seu guia espiritual, você pode e deve. Tem até um livro que nem é espírita, do Dr. James Prague, Conversando com os Espíritos, o livro dele é um cientista americano, onde no livro ele orienta como você entrar em contato com o seu guia espiritual. E o homem nem é espírita. Eu achei muito interessante essa literatura, porque ele diz a importância que é você entrar em contato com esse amigo invisível que você tem, que é o seu guia espiritual. Então, você, antes de dormir, acessa o seu guia espiritual, fala com ele, chama do nome que você quiser, porque as pessoas ficam inquietas, não sei se é homem, se é mulher. Gente, espírito não tem sexo, não importa. Você pode achar que é uma mulher, ou pode achar que é um homem, ou ele te apresentar como homem, ou te apresentar como uma mulher, de acordo com a reencarnação que ele teve naquela forma. O meu guia espiritual, por exemplo, eu sei até onde eu o conheci, depois de um tempo de pesquisa, de um tempo em contato com esse guia espiritual, que eu tirava várias orientações com a ajuda dele, o Carlos, né? Eu chamo ele de Carlos, e eu nem sabia que ele chamava realmente Carlos, era intuitivamente, eu chamava ele assim, que é o nome que eu gosto, o nome de Carlos. Enfim, meus irmãos, aí eu disse para essa nossa irmã que, em contato com seu guia espiritual, você pede a ele, em nome de Jesus, que você possa entrar em contato com as escolhas que você fez antes de reencarnar. E aí, ao acordar, talvez você nem se lembre que esteve com seu guia espiritual, com seus amigos espirituais, para te orientar, mas você acorda com uma certeza absoluta qual é a escolha que precisa ser feita. Então, a gente nunca tomar uma decisão, isso é uma orientação dos espíritos. Você nunca tomar uma decisão antes de consultar a noite de sono. Por isso, Denis fala, a noite é boa conselheira. Às vezes você não se lembra, né? Porque muitos de nós acorda e não lembra do que sonhou, mas acorda mais vigoroso ou vigorosa, você acorda mais cheio de energia, acorda mais feliz, na certeza de que vai fazer a escolha certa. Fala aí, Tetezinha. É verdade. Tem dias que a gente dorme pouco. Ontem à noite, né? Quer dizer, de ontem para hoje, eu dormi muito pouco. Os doutores não dormem. Então, eu acordei bem, né? Há muitos dias eu não sinto dores, meus irmãos. Então, façam bem por um outro ser, por uma outra pessoa, porque a dor é realmente a falta de muito trabalho caritativo.
é muito, é 24 horas. Enquanto você estiver acordado, porque a gente dorme o corpo, mas o espírito, ó, ele voa e ele vai trabalhar, ele vai trabalhar. Então, ontem deve ter sido uma dessas noites em que o que eu fechava o olho, eu ia, né? Não lembro, claro, a gente não vai lembrar nem sempre aonde nós estivemos, mas é como a Leilinha fala, a nossa forma energética no dia seguinte, ela já dá resposta de que você esteve em algum bom lugar, em algum bom trabalho, ou em algum bom aconselhamento, não é isso? E quando a gente pede a conexão com Deus, e você acha que está demorando a resposta a vir, é porque não é o momento dele responder. Ele vai responder aos poucos, porque Deus, ele tem essa sabedoria infinita de dar pequenas doses daquele remedinho que vai te levar à tua cura. É isso? E eu, Leilinha, também já passei por uma experiência, eu sei o nome da minha guia, que eu acho que é mulher, a Noa, mas a Leilinha disse, será que não seria como é aquela que é a enfermeira, a primeira enfermeira do Brasil, porque eu vi esse espírito com vestimenta de enfermeira do passado, aquelas enfermeiras da Cruz Vermelha. A irmã Sheila? Não. Irmã Sheila, não? Narcisa. A primeira enfermeira que tem o nome dela, eu esqueci. Ok, esqueci. Do Brasil que foi para a guerra. Enfim, porque Noa tem um trocadilho aí, depois a gente vai lembrar. Então, eu sonhava bem com ela, ela dizia assim, ao entrar na porta do meu quarto, rapidinho, antes que o Marquinho pegue a palavra. Eu posso entrar agora ou você está com medo? Ela me perguntava. Aí eu dizia, pode. Ela entrava, ficava ao meu lado, e ali ela ia falando. Aí ela dizia bem assim, meu nome é Noa. E eu dizia assim, Noa, para eu não esquecer. Tanto que no dia seguinte, a primeira coisa que eu lembrei foi o nome. E o sonho, realmente, com o tempo, a gente vai esquecendo o que aconteceu. Vai. Mas eu lembro bem dela. E nunca mais tive contato, assim, que eu lembrasse, mas fatalmente eu posso estar tendo esses encontros espirituais com ela, né? Isso já faz, acho que uns 2 anos que eu tive isso, que o tempo aqui passa rápido, né, meninos? Com tanta coisa a se fazer, não é isso, Marquinho? Esse tempo que a gente tem que fazer as coisas hoje como se fossem as últimas, porque essa é a grande orientação de Deus. Viva hoje como se fosse o seu único dia aqui na Terra, porque nós não temos tempo na realidade. A gente tem a vivência do dia. Então, beije seus familiares, abrace, dê bom dia a quem está precisando do bom dia, porque ali é o único ato que não vai voltar. Não é isso, Marcos? Exatamente, né? Várias coisas importantes que a Tetê falou, né? A gente passa por essa questão desse capítulo, que é um capítulo que fala sobre orientação. E é uma orientação sobre aquilo que a gente tem que ter de atenção do que a gente realmente precisa. Então, começando falando que a gente ia ficar aguardando, às vezes, a resposta de Deus, mas às vezes Deus está respondendo para a gente e a gente não está querendo escutar. Ou, pior ainda, a gente quer que Deus responda aquilo que a gente quer, que na verdade não é o que a gente precisa. Então, e a orientação que passa nesse capítulo fala exatamente sobre isso. Fala que a gente tem que ter um autoconhecimento, tem que ter uma disciplina, tem que procurar entender que as diretrizes daquilo que Deus colocou e que Cristo veio e reforçou aqui na Terra, elas são pétreas, elas são claras, elas são transparentes. Não vai mudar. A questão da gente vir para cá, passar por situações, para que a gente entenda que no final a gente tem que amar o outro, é a orientação principal. Então, às vezes, a gente fica, como coloca no capítulo, procurando respostas ou tentando, pedindo orientações, e as orientações que a gente quer são aquelas orientações que estão vinculadas às questões desta materialidade, deste mundo, ou das questões que vão estar podendo até
prejudicar um outro, não que a gente queira fazer isso, mas para que a gente se beneficie e acaba atrapalhando o outro. E não é isso que a gente veio para cá. A orientação que a gente recebeu é que a gente tem que olhar para o outro primeiro, para depois a gente olhar para a gente. Não que a gente tem que se prejudicar, mas a gente não pode fazer nada que vá ser um benefício para a gente que prejudique o outro. Então, a orientação, ela é clara, é uma orientação de amor, uma orientação de, vamos dizer assim, de organização do nosso pensamento, da organização daquilo que a gente precisa. Porque o que a gente precisa é muito claro, é muito pouco. O que a gente precisa é estar seguindo os passos que Jesus colocou para a gente, olhando o próximo sempre como uma grande oportunidade de a gente melhorar, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista do que a gente precisa para a gente mesmo desenvolver a nossa parte espiritual. Independente da religião que eu esteja seguindo, o que vai importar são as minhas atitudes, são as minhas orientações para o próximo, é aquilo que eu, às vezes, abro mão para que o outro tenha algum tipo de benefício. Então, basicamente, é aquilo que eu vou abdicar para poder entender que o todo vai ganhar, em vez de só trazer um benefício para mim. E essa é a orientação muito estruturada que está nessa passagenzinha também rápida, mostrando que a gente precisa prestar atenção no que a gente pede, porque às vezes a gente está pedindo coisas e a gente não está entendendo o que a gente precisa. A gente precisa ter a disciplina de orar e pedir, como vocês duas falaram, a orientação dos nossos mentores para que as melhores decisões sejam tomadas sem tomar as atitudes de maneira ansiosa ou de uma maneira impulsiva, né? Sempre tentar raciocinar para que a gente possa tomar a melhor decisão e, de preferência, que a gente peça a iluminação dos nossos mentores, a iluminação de Jesus, para que ele mostre o caminho que a gente tem que seguir. Nem que seja o caminho que a gente entenda, que a gente não seja o caminho que a gente queira, mas que seja o caminho que Deus desenhou para a gente. Como eu falei aqui, nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Aliás, na maioria das vezes, o que a gente quer não é o que a gente precisa. O que a gente quer está muito vinculado a essa passagem que a gente está aqui na Terra. Então, a gente se desconecta do olhar para o outro e começa a olhar muito para a gente. Inclusive das orientações de conhecimento, até da parte espiritual, que a gente acaba aprofundando o nosso conhecimento, começa a consumir aquilo de uma maneira, mas não transforma isso em atitude, não transforma isso em ação, não transforma isso em cuidado para o próximo. Então eu fico uma pessoa repleta de conhecimento, mas que ele é inútil, porque ele não está sendo transformado em algum tipo de benevolência para o todo. A gente tem que lembrar, a orientação principal nossa aqui é conviver em comunidade. É assim que a gente evolui. Então, essa orientação que eles dão nesse capítulo é uma orientação maravilhosa, lembrando da gente que, assim, segura a ansiedade, pessoal. O que vocês precisam, na verdade, é atenção para o próximo. Essa atenção para o próximo, ela vai te ajudar naquilo que você realmente precisa. Então, prestem atenção no seu dia a dia, que não vai faltar oportunidade. A gente vai estar o tempo todo acontecendo alguma coisa que a gente vai poder estar esticando a mão para o próximo, para um outro ser, para um animal, qualquer coisa que a gente possa, ou até por um carinho, uma conversa que você pode ter por uma flor ali, que de repente ela vem e desabrocha ali, e fica tão linda na nossa visão, mas a função dela ali é que um outro inseto venha e se alimente e transporte aquela flor para outro lugar, e isso cria um ciclo de vida que está envolvendo tudo desse orbe, toda a natureza que a gente está vivendo. E no final a gente é o maior beneficiado. A gente está aqui se beneficiando do mundo maravilhoso. Né? E essa é a orientação que a gente tem que se seguir. Se a gente tem tudo isso na mão, para que ficar ansioso? Não que eu não seja uma pessoa ansiosa, eu sou extremamente ansioso. E eu tento trabalhar isso o dia inteiro na minha cabeça, a gente fica buscando soluções para coisas insolúveis de vez em quando. Mas a gente está aqui para aprender. Se a gente começar a doutrinar e tiver o hábito de entender que as orientações do dia a dia são orientações para com o próximo, acho que a gente vai dar bons passos aí nesse crescimento, vai dar bons passos de entendimento, vai diminuir a nossa ansiedade,
vai entender todos os desígnios que Deus coloca na nossa vida, de dificuldade ou de facilidade, até para que a gente possa manipular isso da melhor maneira possível, mas sempre colocando essa visão de Jesus à frente, e no final o que a gente precisa é dar amor para o nosso irmão. Olha, Marquinhos, você fez uma síntese maravilhosa que os espíritos trazem para a gente a bandeira da caridade, exatamente por isso. Porque a caridade, meus irmãos, é o caminho mais curto para a nossa ascensão espiritual. Porque quando nós estamos fazendo bem em qualquer nível, e a TT também falou isso muito bem, o que nós temos é o hoje, é o agora. Amanhã a gente não sabe, o ontem já aconteceu. Então, nós temos, é o momento presente. A gente devia valorizar muito o nosso presente, porque é nesse presente que nós vamos ter a oportunidade de servir. Nós temos que ter utilidade. E a caridade, a bandeira da caridade, quando o Espiritismo trouxe fora da caridade não há salvação, e Camille Flammarion, que nós estamos estudando, trouxe também uma bandeira fora do conhecimento, não há salvação. Então, nós estamos cercados pelos bons espíritos, nos lembrando que a gente devia aumentar o nosso conhecimento com relação ao tamanho da vida, o que é a vida, o sentido da vida. Esse conhecimento é importantíssimo para que a gente tome as decisões baseadas naquilo que é importante para o nosso crescimento moral e espiritual. Que nós viemos à Terra para aprender a amar. O amor é o alimento das nossas almas. Nós viemos para esse aprendizado. E a gente perde muito tempo com reclamações, querendo granjear poder, muitas vezes muitas conquistas materiais, mas a gente esquece a razão pela qual nós estamos aqui. Então, o Marquinhos sintetizou esse capítulo, a orientação maior que a gente poderia receber e compartilhar é essa da caridade. O bem que nós pudermos fazer ao outro, ou à comunidade, ou a quem quer que seja, a uma planta, a um animal, aos nossos irmãos em desenvolvimento, isso daí é que nos dará ensejo de nos tornarmos melhores, porque a caridade é o caminho mais curto para o aprendizado do amor, e é isso que nós viemos fazer aqui. Sozinhos, nós não conseguiríamos entender qual é esse sentimento que Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, até eu tenho isso de cor, o item 8, Lázaro, ele diz assim, do mais rudimentar instinto, passando pelas sensações, muitas vezes estagiando nas emoções, nós vamos conquistar o maior de todos os sentimentos, que é o amor, porque a gente não sabe o que é amar. Nós não temos, assim, consciência do que é o potencial amoroso. Quando você tem um encontro de almas com alguém, você sente aquela força do amor, é uma coisa tão grandiosa que quando você encontra uma pessoa que irradia na sua direção a possibilidade amorosa, é uma força tão grandiosa que a gente vê que dá significado à vida. Fala aí, Tetê. E me toca muito quando você diz assim, o que é a vida? O que é a vida, meus irmãos? Para cada um de nós. Às vezes a gente pauta essa pergunta muito na mesmice dos nossos atos, mas ao transcendermos os nossos atos do dia a dia, que é olhando os detalhes do dia. O dia hoje está nublado. Eu vou ficar triste porque o dia está nublado? Não. O que eu vou poder fazer num dia nublado? Né? Aproveita para dar mais uma caminhada. Né? Depois do programa, a gente bota um tênis, vamos caminhar.
ou vamos no médico nos tratar, porque a gente tem uma consulta agendada, e veja a grandeza que é os ensinamentos de Deus a cada dia, né? O fato da gente levantar, abrir os olhos e ainda estarmos aqui, nossa, você diz assim, obrigada, eu ainda estou aqui para mais um dia que eu vou poder aprender e que eu vou poder melhorar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque nós estamos num mundo onde tudo parece nos levar a não termos a nossa disciplina. Disciplina, paciência, seja uma buzina mais ali no trânsito, como sempre a gente fala, porque trânsito é uma coisa que parece que ele se agiganta a cada dia, você sai agora, você não tem mais um trânsito bom para dirigir, que quem gosta de dirigir curte um trânsito bom, né? Ai, que bom, estou indo, só estou parando em sinal, sem estar correndo, sem estar com pressa. O ato de dirigir, ele é muito bom. Eu digo que foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, porque aqui tudo era muito distante. Quando eu vim morar aqui na Barra, tudo era muito distante. Então foi uma libertação aprender a dirigir. E até hoje, quando eu entro no carro, eu sinto um prazer em estar ali. Agradeço de nunca ter tido nada mais grave no trânsito, de sempre estar me preocupando com quem está do meu lado. E aí, gente, eu boto assim uma dica. Ou eu boto uma música legal, né? Seja espírita, seja evangélica, que vá dar uma continuidade legal no dia, ou eu boto uma live para ir, ó. Ah, é isso mesmo, ok. Pode me cortar, eu. Ok, vai em frente, estou aqui escutando, estou ganhando o meu tempo. Então, o que é a vida para você? Que tal a gente se questionar um pouquinho, parar um pouquinho e ver que a nossa elevação moral é que vai contar no momento que a gente disser: ok, Senhor, está me chamando? Estou indo. Mas o que vai contar é o peso do teu espírito com tuas caridades. A caridade tem peso, Tereza? Tem um peso maravilhoso. É o peso da leveza do ser. Quando você faz uma caridade, você vê uma pessoa, um serzinho te agradecendo no olhar, uma planta melhorando porque ela estava ali precisando de água, ela estava precisando de um carinho, você sente essa vibração de volta para você. Isso te recompensa. Isso faz tua alma vibrar. Então, vamos fazer com que nossas almas vibrem pelo bem. Não é isso, Marcos? Exatamente, Tetê. A gente está aqui para isso mesmo, né? Harmonizar com esse mundo, se organizar e ajudar a fazer o bem. São as coisas principais que a gente está aqui para fazer. E a oportunidade a gente tem toda hora, né? No trânsito, na caminhada, escutando a música, indo numa palestra, no trabalho. A gente tem o tempo todo, a gente só precisa estar atento que não vou faltar oportunidades para a gente poder estar harmonizando com esse orbe e ajudando o outro. E é isso, a gente só precisa abrir os olhos e entender onde que a gente pode estar se inserindo da melhor maneira possível para ajudar os nossos irmãos. Eu vou falar um poema aqui para vocês que eu escrevi algum tempo atrás, só para finalizar com o nosso programa Espiritismo na Arte. O poema chama Um Dia. Já compartilhei no livro com a TT esse poema, mas eu gosto muito dele. Eu digo assim: um dia vou conquistar a ternura das almas boas. Vou falar macio e com sorriso meigo. Vou levantar os caídos da estrada. Vou cultivar o carinho, vencer os preconceitos, tornar menos árida essa caminhada. Num dia especial, caminhando no tempo, vou ser luz do sol, vou ser luz da lua, vou abraçar a todos pela rua, sem restrições, sem medo, num dorme sem fim. Não sei por que essa emoção. Um dia sim, bem perto de hoje, vou olhar no espelho da minha vida e gostar de mim. Então, é esse desafio, né? Da gente se tornar melhor, para a gente se iluminar, se gostar e finalmente encontrar com Jesus.
Então, meus irmãos, estamos no momento finais, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e os dois também vão se despedir. Um dia eu vou abraçar todos, por isso você ficou tão emocionada. Que coisa linda, foi quando ela falou, um dia eu vou abraçar todos. Sintam-se abraçados, meus irmãos. Isso. Obrigada, Tetê. Um beijo para todo mundo e um abraço excelente e forte para a Leiloca agora. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, mais um programa oficial da RBE.